Uma nação conhecida mundialmente pela modernidade de suas cidades, ao mesmo tempo que cultiva suas tradições milenares. Das cinzas da destruição atômica há quase 80 anos, até o renascimento de um país democrático, livre e com uma cultura invejável. Embarque comigo pela terra do sol nascente, em uma viagem deslumbrante e cheia de cultura. Seja muito bem-vindo ao Japão! Bom pessoal, hoje seguiremos com a série japonesa, mostrando mais detalhes de uma das mais fascinantes civilizações do nosso planeta. Já são 2 vídeos postados nessa playlist e serão mais 10 vídeos em múltiplas cidades do Japão. Então, se você gosta desse trabalho, já se inscreve desde já, ative as notificações para não perder nada. Tenho certeza que você vai se surpreender com todos os países já mostrados aqui no canal de maneira detalhada, focado na cultura, história e geopolítica. Bom pessoal, apesar do calor e o suor muito evidente na minha cara, estamos aqui no Japão para pegar um Shinkansen, que é o nome dado pelos japoneses aos trens bala. É um dos sistemas de transporte mais fáceis do país. Estamos indo em direção a Nagoya, já que tenho trabalho por lá nos próximos dias, e depois seguiremos para outras cidades japonesas, sempre mostrando esse aspecto muito peculiar da sociedade, como é organizada, dos trens, muito rápido, super tecnológico, ao mesmo tempo que nós temos um país, às vezes, muito tradicional, muito atrasado nos métodos de pagamento em alguns lugares, enfim, com muito papel. É interessante, vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem, continue seguindo esse canal, acompanhando essas aventuras pelo mundo. Antes de seguir com os vídeos convencionais de viagem, onde mostro as cidades, a culinária, conto da história, vou mostrar hoje como foi cobrir com o meu pai o GP do Japão em 2023. Para quem não sabe, meu pai é um fotógrafo e jornalista de automobilismo há 35 anos e em algumas ocasiões eu o acompanho para ajudar em seu trabalho. Nessa ocasião tão especial, seguimos para Suzuka, na região central da ilha japonesa de Honshu, para cobrir o 200º grande prêmio dele. Eu espero que vocês gostem das imagens, da história desse vídeo, feito com tanto carinho, além dessa proximidade entre pai e filho mostrada aqui. Para fazer esse caminho, pessoal, utilizei os famosos trens bala do Japão, os conhecidos Shinkansens. Como viajei muito com eles aqui, vou mostrar em detalhe ao longo dos vários episódios mais imagens e informações sobre esse meio de transporte tão único e que nos prova que de fato o Japão já vive no futuro. Mesmo assim, vou deixar aqui alguns dados interessantes sobre esses trens bala, que são um dos símbolos mais marcantes da inovação tecnológica japonesa. Eles foram introduzidos já em 1964, chamados naquele período como Tokaido Shinkansen, sendo inaugurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, para que os japoneses e os turistas pudessem acompanhar os jogos, e se tornaram ao mesmo tempo uma solução revolucionária para o transporte de passageiros em longas distâncias nesse arquipélago que é o Japão. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, esses trens têm modelos que podem alcançar até 320 km por hora, diminuindo muito o tempo de viagem entre as cidades. Eles conectam as principais metrópoles japonesas, como Tóquio, Osaka, Nagoya, Kyoto e Hiroshima, entre tantas outras cidades de médio porte para o padrão japonês, mas que mesmo assim possuem milhões de habitantes. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, a viagem de Tóquio a Osaka de carro pode levar até 7 horas para os 500 quilômetros que a separam. Mas o mesmo trajeto feito com o Shinkansen dura apenas 2 horas e 30 minutos. Vale muito a pena se você tem um cronograma apertado ao visitar o Japão e quer conhecer o maior número de cidades possível. Além da velocidade, os trens bala são conhecidos pela sua pontualidade extrema, algo muito comum aqui no Japão em todos os aspectos da sociedade. Os atrasos raramente ultrapassam a marca de 1 minuto, algo quase impensável em outros sistemas ferroviários do mundo, e isso posso confirmar após ter utilizado trens em dezenas de países.
Essa precisão ela só é possível com uma gestão muito rigorosa do tempo e tolerância zero com atrasos de passageiros que poderiam adiar a saída dos trens. Nesse dia, pessoal, eu fiz o trajeto entre Tóquio e Nagoya, que de carro levaria 4 horas e meia, e de trem foram apenas 2 horas de viagem. Outro ponto incrível é a segurança desses trens. Desde que o sistema foi introduzido na década de 60, o Japão não registrou acidentes graves, mesmo em um país suscetível a terremotos. Inclusive, os trens são de forma muito inteligente equipados com tecnologias que os fazem parar automaticamente caso aconteçam esses tremores. Algo que prova pela 100ª vez que no Japão o futuro já é o presente. Por fim, o conforto também é uma prioridade dessas empresas e como você pode ver, os assentos são espaçosos, tem ar-condicionado, tem tomada e o Wi-Fi funcionando muito bem. Há venda de comidas e bebidas a bordo, mas se você quiser pode trazer o seu próprio lanche e comer lá de maneira tranquila. Vale ressaltar que os vagões são extremamente silenciosos, as pessoas conversam em voz baixa, não falam no celular e não escutam música sem fones de ouvido. Resumindo, os Shinkansen são um exemplo do respeito ao próximo e a eficiência tipicamente japonesa que a gente vê por aqui. Muitas pessoas que trabalham para a imprensa, pessoal, e vão ao GP de Suzuka ficam na própria cidade de Suzuka, que é menor e ao lado do circuito. Eu e meu pai preferimos ficar na cidade de Nagoya, mais ou menos 1 hora de trem de Suzuka, por ser maior e ter mais o que fazer depois do expediente, e posso confirmar que realmente valeu a pena. Sempre comidas muito boas por todos os lugares, a exemplo desse donkatsu aqui, esse empanado de porco com ovos e um molho excelente, e também a possibilidade de provar uma grande variedade de sakês, uma das mais tradicionais bebidas alcoólicas do Japão. Apesar de muita gente chamar o saquê de um vinho de arroz, o processo de produção é mais parecido com o da cerveja, já que envolve a conversão do amido em açúcares antes da fermentação. Há quem tome o saquê quente, mas aqui nós tomamos ele frio, de um jeito também tradicional e muito consumido pelos japoneses. Realmente uma experiência única e estava muito bom. Então, eis que no dia seguinte nós seguimos para o trabalho no circuito de Suzuka, que fica na cidade de Suzuka, aqui na província de Mie, no centro do Japão, no centro da ilha de Honshu. Esse é, para os fãs e pilotos, um dos mais icônicos e desafiadores traçados do automobilismo mundial. Um pouco da história dele acho que vale a pena a gente contar, já que foi inaugurado em 1962, inicialmente projetado como uma pista de testes para a Honda, que tem fábricas aqui perto. Mas com o passar dos anos foi ganhando relevância internacional, sendo inclusive o palco de diversas competições que incluem a MotoGP, o Super GP e principalmente a Fórmula 1 todos os anos praticamente. E o porquê desse traçado ser tão único? É porque ele tem uma configuração em forma de 8, sendo o único circuito desse tipo no calendário da Fórmula 1. A sua extensão é de 5.807 metros e a pista apresenta uma combinação de retas rápidas e curvas técnicas que exigem um alto nível de habilidade dos pilotos, oferecendo também um enorme desafio para os engenheiros de cada uma das equipes. Outro fator que torna o circuito de Suzuka tão icônico é o fato que ele foi por diversas vezes o palco da decisão de campeonatos de Fórmula 1 por ser um dos últimos no calendário. Memoráveis corridas aconteceram por aqui, como as disputas entre Ayrton Senna e Alain Prost no final dos anos 80 e também no início dos anos 90. A colisão entre Senna e Prost em 1989 e que decidiu o título daquele ano é um dos momentos mais lembrados e também controversos de toda a história da Fórmula 1.
Tirando isso, os fãs também elogiam essa atmosfera única em uma pista que é cercada por belas paisagens de montanhas e também essa paixão dos fãs japoneses pelo automobilismo, criando um ambiente vibrante, onde os espectadores japoneses são sempre muito entusiasmados e também educados, oferecendo um show à parte com aqueles seus trajes muito criativos e os adereços que homenageiam equipes e pilotos, mesmo com aquelas menos conhecidas. Então, pessoal, uma pausa breve nessa série do Japão, nos aspectos históricos e políticos que eu trago aqui para vocês. Vocês sabem que meu trabalho de correspondente às vezes me leva para o esporte, às vezes para a política, e agora estou aqui no GP de Suzuka, esse que é um dos mais importantes no continente asiático, num calor muito quente aqui no Japão, mais de 30 graus, mas um local muito interessante onde você vê todos os fãs dando todo o seu coração para o esporte, até mesmo para os times pequenos. Você vê os japoneses se entusiasmando. Esse que é um circuito muito famoso com essa roda gigante aqui, no interior do Japão, na província de Mie. Então eu vou mostrar para vocês e espero que vocês gostem. E aproveitando que o circuito deixava os jornalistas e fotógrafos andar de graça na roda gigante, lá fui eu para ter uma visão privilegiada da pista, além, é claro, de poder ver onde está a fábrica da Honda e todas essas montanhas que estão ao redor do circuito. Realmente muito bonito e dá a dimensão do porquê desse ser um dos circuitos mais históricos e icônicos do esporte a motor. Bom, pessoal, apesar de não ser o mais organizado dos circuitos de Fórmula 1, o que surpreende um pouco para o Japão ser um país tão organizado, esse parque aqui em Suzuka é muito legal. Estou aqui agora na roda gigante, tem aqui umas mini pistas para umas crianças, como se fosse uma espécie de carrinho que fica girando. Aí a gente tem também uma montanha-russa, muito legal aqui, toda a torcida de vários times. Você vê os japoneses utilizando as camisetas até mesmo dos pilotos menos importantes, né, ou aqueles que não são tão bons assim na qualificação. E nós temos uma fábrica, acho que da Honda, imensa aqui também nessa região de montanhas, que não é muito longe do mar. Realmente o Japão é um país também de belezas naturais inigualáveis e você consegue ver isso por cima de forma muito fácil. Realmente um país que vale a pena você visitar pelo menos uma vez na vida. Pessoal, é impossível vir aqui e não se lembrar do grande ídolo nacional Ayrton Senna e o amor que os japoneses tinham por ele. Um dos principais motivos para essa enorme admiração por Senna foi a sua relação com a Honda, a fabricante de motores que equipava os carros da McLaren durante grande parte de seu tempo na Fórmula 1. Entre 1988 e 1992, quando Senna pilotou com motores Honda, ele conquistou 3 títulos mundiais e firmou uma conexão muito forte com essa marca e, consequentemente, com o público japonês. Para aqueles que não conhecem, a Honda é um ícone aqui no Japão e o sucesso de Senna com a equipe McLaren Honda fez com que ele se tornasse um herói para muitos dos fãs no país, que no dia da sua morte choraram tanto quanto nós brasileiros. Além disso, pessoal, o circuito de Suzuka no Japão foi o cenário de algumas das corridas mais marcantes da carreira do Senna. Ele venceu 2 vezes o Grande Prêmio do Japão em Suzuka, em 88 e 93, e foi lá que ele garantiu 2 dos seus 3 títulos mundiais, em 88 e 90. Fora das pistas, o nosso ídolo brasileiro também demonstrava um profundo respeito pela cultura japonesa. A sua humildade e dedicação ao trabalho iam diretamente ao encontro dos valores japoneses de disciplina, perseverança e honra. O fato dele sempre expressar gratidão aos engenheiros e mecânicos da Honda, reconhecendo o bom trabalho em equipe, aproximou Senna ainda mais do público e explica toda essa reverência que ele tem dentro do Japão até os dias de hoje. Pai, tá feliz de ir pro seu 200º GP?
Cara, muito legal. Eu acho que é um dia de comemoração, né? Porque é uma oportunidade poder viajar, conhecer o mundo, né? São 234 anos, então não é muito fácil. O pessoal achava que até tinha mais, mas eu estou honrado de ter 200 hoje. E aí, pai, tá no GP 200? É, legal, né? Em Suzuka, Japan. O lugar é muito louco, cara. Tem muita história isso aqui, né? Algumas coisas eu fiquei surpreendido positivamente, algumas negativamente. Curioso é que todas as facilidades do circuito são muito modernas e tal, mas o circuito, ele é muito antigo. E como as arquibancadas são de alvenaria, são arquibancadas do tempo de Senna. E se você gosta de foto, de automobilismo, até mesmo da arte da fotografia, segue meu pai aqui nesse Instagram. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com tudo aquilo que ele tem produzido durante os últimos 35 anos em diversas categorias. Também, se puderem, comprem a revista Car Magazine Brasil, essa que é produzida por uma vasta equipe de jornalistas e fotógrafos e que também tem meus textos eventualmente, que está nas bancas de todo o território nacional brasileiro. E depois desse dia tão importante para a carreira do meu pai, trabalhando duro no sol escaldante do Japão, voltamos para Nagoya, agora toda acesa com as belíssimas luzes, né, das cidades japonesas, sempre tudo muito limpo, e aproveitamos para comer algumas iguarias locais, principalmente os sushis, que em alguns cantos do Japão são servidos na forma de rodízio, como nós estamos acostumados no Brasil, lembrando que cream cheese não tem aqui nos temakis e nos diversos outros rolinhos que você pode pedir nos restaurantes, mas aqui feito sempre com peixe muito fresco, servido às vezes no próprio balcão, e os japoneses em alguns casos nem comem com os hashis, utilizam 3 dedos de uma mão para pegá-los e colocar diretamente na boca. Realmente muito interessante ver esses aspectos culturais, além do próprio gosto incrível de um peixe muito fresco, feito e trabalhado pelo sushi man de maneira primorosa. Se você gosta de comida japonesa, principalmente os sushis, sashimis e tantas outras dessas iguarias, aqui no Japão o sabor é inigualável. Você tem que vir aqui provar. E esse foi mais um vídeo aqui no Japão, mais curto do que os demais, por conta do tema ser mais restrito, mas feito igualmente com muito carinho para cada um de vocês. Espero que vocês acompanhem essa série, que será então concluída a partir de agora, além de assistir tantas outras séries sobre outros países na Europa, na África, também aqui na Ásia, e espero também os seus comentários aqui, isso sempre ajuda o vídeo a ter um maior alcance. Um grande abraço a cada um de vocês e fiquem com Deus!